Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Mais um Maquir Podcast. Gente, por favor, aproveite, já se inscreva no nosso canal, compartilha, né? Envia para o maior número de pessoas, porque a ideia é que todos saibam, aqueles que não sabem, que Jesus é aquele que cura, transforma e liberta. Amém? Já de cara quero aproveitar, agradecer os nossos apoiadores, Demarque Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barbie. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio. E você que quer se tornar nosso apoiador, por favor, entre em contato com a gente. Vai estar aí embaixo aí o link de contato. E vai ser um prazer ter vocês com a gente. Amém? Deus abençoe a todos. Gente, hoje com certeza vai ser daqueles dias que a gente vai ficar grudado na TV. Então, por favor, olhe, acompanhe. Hoje vai ser uma convidada abençoada, a pastora Miriam, e eu tenho certeza que ela tem muito para passar, tem muita coisa que ela carrega nesse tempo de ministério da vida dela, e vai valer muito a pena você ficar aí. Então, por favor, não perca. Deus abençoe a todos. Maquir Podcast. Pastora Miriam, Deus abençoe. Um Amém. Prazer gigante ter a senhora conosco aqui no Maquir Podcast. Por favor, se apresente. A senhora é natural da onde, assim, para a gente começar? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pastora. Graça e paz. Amém. Então, eu sou natural de Rio do Sul, Santa Catarina. Rio do Sul, pastora? Rio do Sul, Santa Catarina. Sou rio-sulense. Passando um pouco ali, Blumenau, né? Passando um pouquinho bastante, né? Mais ou menos uns 200 quilômetros para frente. Quantos quilômetros? Mais ou menos uns 200 quilômetros para frente de Blumenau. Eu achei que fosse mais para cá, Não. fosse mais perto. É. E a senhora veio para cá cedo? Veio para Itajaí? Então, morei, né, em Rio do Sul a minha infância, adolescência, e meu pai sempre assim, mudando Blumenau e Rio do Sul, Blumenau, Rio do Sul, até que viemos para Blumenau em 1980, e ali a gente ficou. Né? Eu não era nascido ainda, pastora. Não era? Eu já tinha os meus 17 anos já. Eu nasci em 83. Olha só. 83, pastor. É. Já faz uma caminhadinha já. Já. Então, até que a gente veio, né, para Blumenau e fixamos residência ali. E a gente viveu ali até 2007. Nessa trajetória, eu me casei, né? Eu sou casada há 42 anos. Uau, né, com o top. pastor Serlei. Top, pastora. 42 anos. Nós temos 3 filhos, temos 5 netos, né? E ali a gente ficou até 2007. 2007 o Senhor nos trouxe para Balneário Camboriú. Ah, é? 2007. A gente se converteu em meados de 99 para 2000. Né? Foi onde eu conheci o pastor Luiz Hermínio, um programa de televisão. Uau. Eu conheci ele e fui pega pela palavra que ele estava ministrando. Já existia uma semente no meu coração. Sim. Né? E foi através da palavra dele? Foi através da palavra dele, que acendeu aquela chama que estava apagada. Que top. Legal, pastor. E ali eu despertei, né? No ano de 99. 99. Comecei a buscar e fui buscando, até que eu encontrei aquilo que eu procurava, né? Que foi o Senhor, né? Uau, top. Na verdade, a gente sempre procura, né, pastor, um vazio, preencher um vazio. Sim. E a gente busca de várias formas. Não foi diferente comigo. Eu busquei em vários lugares, né? E mal sabia eu que o que eu buscava estava no Senhor, né? Estava em Jesus. Mas eu costumo dizer que não foi eu que encontrei ele, que não foi ele que me encontrou, foi eu que encontrei ele. Ah, é? Num programa de televisão, passando os canais, eu ouvi uma frase que ele usava muito na época,
usa ainda, né? Aham. Tinha até um programa de televisão, um programa de rádio. Aham. Esse milagre é seu. Uau. Foi essa frase que eu ouvi. E ali despertou tudo aquilo que existia dentro de mim, já uma sementinha lançada na infância, na adolescência. Sim. E ali eu comecei a buscar o Senhor. Não foi assim no amor, Ah, foi na dor, né? uau. Esse ditado que diz que muitos, né, que não vêm pelo amor, vêm pela dor, Uhum. não é bíblico, mas É uma é coisa muito que real. acontece, é. Acontece muito, né? Comigo não foi diferente também. É. Então, ali comecei, né, a buscar o Senhor, comecei a ir para a igreja, deixei tudo de lado, sabe? Eu só queria um alívio para minha dor. Dor emocional, dor psicológica, espiritual e física. Então, eu era a dor, né? Às vezes eu deitava na cama e eu sentia até a raiz do meu cabelo doer. Sério, pastora? Sério, de tanta dor na minha alma. A minha alma era enferma, sabe, pastor? Entendi. E resultou no meu físico, né? Eu vim para o Senhor, né, no ano de 2000. 2000 foi onde começou o Mevan, em Aham. Blumenau, né? Quando ele começou lá em Blumenau. Sim. E ali eu fui para Jesus, mas detonada. Detonada. Um casamento destruído, marido alcoólatra, Uau. marido alcoólatra, os filhos perdidos, todos os três, inclusive o pequeno de 7 anos, né? E a nossa família era uma calamidade, né? Nem se poderia dar o nome de família, porque era uma disfunção só, né? Mas aí começou o processo. Eu fui para Jesus, eu entrei na igreja, né? Eu comecei a assistir os programas. Depois dos programas, eu vou até essa igreja. Eu preciso chegar perto desse homem. Aham. Eu dizia para mim assim, ó, eu preciso chegar perto desse homem. Eu não sabia que era um texto bíblico, né? A mulher do Aham. fluxo de Aham. sangue, que na Sim. sua trajetória ela dizia a mesma coisa. Aham. E eu não era diferente. Eu tinha um fluxo, né, na minha vida, eu tinha uma enfermidade muito grande na minha vida. E eu dizia isso direto para as pessoas, eu preciso chegar perto desse homem. E um dia eu deixei tudo, minha casa, eu tinha um negócio, né, uma microempresa, deixei tudo, peguei uma sobrinha e disse, hoje a gente vai achar essa igreja. Hoje a gente vai achar esse homem, porque ele falou que ele está aqui em Blumenau, ele morava em Itajaí, Sim. mas hoje ele estaria em Blumenau, então nós vamos até ele. Eu deixei o carro bem longe no estacionamento, né, para as pessoas não verem que eu estava indo para a igreja. Então, eu deixei bem longe da porta da igreja o carro, no estacionamento. E do estacionamento, pastor, até entrar dentro da igreja, eu fui chorando compulsivamente. Uau, pastora. Eu não conseguia conter o meu choro e eu não sabia por que eu estava chorando. Sim. E a minha sobrinha estava do lado e eu não queria que ela visse que eu estava chorando. Sim. Mas eu não conseguia segurar. E quando eu coloquei literalmente o pé dentro da igreja, foi algo extraordinário, sabe? Eu senti como se eu tivesse sido acolhida pelo próprio Deus. Uau. Né? O pastor Luiz Hermino, ele estava ministrando Aham. a palavra. Ele desceu, eu entrei, ele desceu do púlpito, ele veio até a mim. E ele começou a ministrar na minha vida, começou a profetizar na minha vida. Foi algo tão intenso, tão intenso. Eu caí no chão, assim, sabe, de joelho, assim, e eu gritava, gritava, gritava. E ali no chão, eu estabeleci uma aliança com o Senhor. E eu não falei, se tu me curares, eu não falei nada. Hoje eu entrego a minha vida totalmente para ti. Eu falei para Jesus. E ali começou. Porque quando a gente chega no Senhor, é um start, né, pastor? Uhum. A salvação é processual, é algo que precisa ser desenvolvido. E ali começou o processo na minha vida, muito intenso. Eu sempre muito intensa. Até hoje eu sou assim, faz parte da minha personalidade. Sim. Eu não gosto de nada pela metade, nada superficial. Se é para entrar, então entra de cabeça, né?
E não foi diferente. Eu mergulhei de cabeça no Senhor, no Evangelho. Sabe, na Bíblia, eu lia, eu comia a Bíblia. Não entendia muita coisa, mas eu lia. Sim. Eu lia os salmos, eu fui orientada, logo de início já começou uma discipuladora a me discipular, cuidar de mim, né? E ela me mandou ler os provérbios, os 31 provérbios, no início de um mês. Aham. Eu li em 3 dias. Terminei, em 3 dias eu estava terminada. Tá, e agora o que eu vou fazer? Então comecei de novo, né? Comecei de novo e completei. Assim sempre foi, desde o início, a minha busca por Jesus. Eu sabia que não tinha outro lugar para me encontrar e conhecer Ele, que era a palavra. E eu comecei a buscar. Quando eu comecei a ver, sabe, a me deparar com a veracidade da palavra de Deus, eu disse, eu quero viver isso, mas eu estou muito longe de viver isso. Mas é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver essa palavra. Top. E eu não era orientada, sabe, do evangelho da praticidade. Eu não era orientada. Eu dizia essas coisas para mim mesma. Sim. Eu dizia, eu quero viver isso tudo. E quando eu cheguei, né, nos princípios, nos mandamentos, que eu entendi que eu estava totalmente desalinhada. Tudo aquilo ali dos 10 mandamentos, tudo eu fazia. Eu tinha ídolos, eu adorava outros deuses. Eu matava, eu roubava, eu adulterava, eu fazia tudo. Nossa. Eu fazia tudo que estava ali. Aí eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E a minha discipuladora disse, só entrega tudo nas mãos do Senhor, é Ele que vai fazer. Ele vai olhar para a intenção e a motivação do teu coração. E é ali que Ele vai entrar. Ele sabe a verdade. Quando eu cheguei no honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, que se prolongue teus dias, eu já estava com os meus dias contados. Uau. Eu vivi um histórico, pastor, de desonra tão grande, tão grande, tão grande com os meus pais, que quando eu entendi o princípio da honra, eu queria morrer. Porque eu já estava colhendo nos meus filhos. Porque foi uma semente que eu lancei e ela deu fruto. E eu comecei a entender tudo isso, sabe? E foi tudo sozinha, tudo na Bíblia, tudo, sabe, escutando, né, o meu pastor ministrar a palavra. E eu ia para a palavra, eu queria entender, e eu orava e dizia, Deus, fala comigo nessa palavra. E quando chegou o princípio da honra, né, meu histórico, meu testemunho de vida, como eu falei um pouquinho na live, né, tudo relacionado ao meu relacionamento comigo, com a minha mãe, né, eu e a minha mãe. Eu vivi um histórico de rejeição muito grande, pastor. Grave, sabe? Grave. Desde a infância, adolescência, juventude. E eu me rebelei muito, sabe? Eu me rebelei muito contra os meus pais. Principalmente contra a minha mãe. Que é a minha mãe que demonstrava mais a rejeição, né? Ela expressava mais a rejeição. Então, em vez de eu chorar aí para perto, eu me afastava. Entendi. Sabe? Eu me afastava e ali eu desenvolvi muitos sentimentos negativos e ruins. É bom a gente tocar nisso, pastor, porque assim, geralmente é tudo em função da paternidade, né? É. Né? A maternidade se fala pouco, né? E existem muitos casos assim também. Muito, pastor. Muito. Eu Muito. creio, eu já convivi com várias pessoas que tinham problemas com o pai, mas a raiz mesmo do problema era a mãe. Sim. E hoje eu encontro muitas pessoas, né, com esse tipo de dificuldade, com esse tipo de problema. Sim. Porque aonde a gente mais foi ferido, né, é o nosso maior ministério. Sim. Então eu encontro muitas mulheres. Quando a gente vê, pastor, uma pessoa que ela não consegue congregar, ela não congrega, ela não consegue congregar. Sabe? Ela até tenta ter uma intimidade com Deus, ela até tenta viver a vida da igreja, mas ela não consegue se firmar, ela não persevera, ela não permanece. Pode ter certeza que ela tem problema com a mãe. Problemas não resolvidos com a mãe. Porque problemas não resolvidos com a mãe remetem na igreja, porque a igreja representa a mãe. Uau, verdade. Assim como Deus, né, representa o pai, a igreja representa a mãe.
né? Aquilo que a gente falou ali na live, né? A família fere, é a família que vai curar. Se nós não temos mais a nossa família biológica, é a nossa família no Senhor que vai nos curar. Sim. Nós vamos ser curados dentro da igreja. Dentro da igreja nós vamos encontrar os irmãos que muitas vezes vão ser usados por Deus para nos confrontar. Muitas vezes vão ser usados por Deus, né, para transformar o nosso caráter, para ensinar para nós a sermos irmãs, pai, a mãe, filha, serva, Sim. liderada. É dentro da igreja. E quando nós temos esse tipo de problema, sabe, de sujeição, de submissão, pode ter certeza que você vai encontrar um histórico não resolvido com mãe. Uau. Top isso. Né? Isso é vital. Não, e... Nossa, top isso. Uhum. E na realidade é algo pouco falado. É muito pouco falado. Né? A gente julga muitas pessoas que não, Sim. muitas vezes não conseguem permanecer na igreja. E aí leva pro título mais de rebelde do que propriamente uma raiz de outra situação. Exatamente. Né? Exatamente, pastor. E aí, quando eu me deparei com esse princípio, né, e toda aquela rejeição que eu vivia, eu fui direto para a minha discipuladora e eu fiz uma pergunta para ela. Né? Eu fiz uma pergunta. Eu disse, eu preciso saber por que a minha mãe não me ama. Eu preciso saber, porque eu não sinto amor nela. Aliás, eu sinto só a rejeição a minha vida toda. E eu preciso saber qual é o caminho para o coração da minha mãe. Fiz essa pergunta. E a resposta veio de imediato. O caminho para o coração da tua mãe é o perdão. Uau. Eu respirei bem fundo e eu disse, eu encontrei o que eu buscava. Porque agora eu mudei de religião. Uhum. Agora eu estou fazendo tudo certinho. Eu não sou mais aquela filha rebelde, aquela irmã desequilibrada. Então agora, com certeza, Deus vai fazer a minha mãe pedir perdão para mim por toda a rejeição. Nós vamos restaurar o relacionamento e vai ser tudo 10. E para minha surpresa, né? Eu acho que não foi bem assim. Não era bem assim. A minha discipuladora falou, não. Ela disse, o perdão vai ter que partir de quem foi ferido. Uau. O perdão não parte de quem feriu. O perdão parte de quem foi ferido. Porque aí sim nós nos assemelhamos ao perdão de Jesus. Eu disse, mas como assim? Se fosse para começar pela sua mãe, ela estaria sentada na minha frente. Quem está sentada na minha frente é você. E você não é vítima. Como que eu não sou vítima? Diga de passagem, uma ótima discipuladora, né? Ótima. E eu me tornei, assim, muitas características. Porque assim, a boa é aprendi. aquela que já dá na lata mesmo, né? Foi na lata. Uhum. E aí ela me falou, ok, a sua mãe te rejeitou. Você viveu um histórico de rejeição, de preferência dentro de casa, de comparação, tudo bem. Isso aí tudo, né, mexeu com a tua estrutura emocional, psicológica, mexeu na tua identidade, no teu caráter, tudo bem. Mas quanta revolta e rebelião que você armazenou aí dentro do seu coração. Quanto ódio pela sua mãe. Quantas palavras foram lançadas. Ela começou a trazer tudo aquilo. E aí, rapidinho, eu tirei os olhos da minha mãe e olhei para mim. Foi rápido. Foi assim, sabe? Eu tirei os olhos de lá e eu comecei a olhar para mim. Eu cheguei a desejar a morte da minha mãe. Uau. Eu queria que ela morresse, sabe? Porque era melhor que ela morresse do que ver ela me tratando daquela forma. Uhum. Né? E aí, pastor, eu decidi. E desde o início, sabe, da minha conversão, eu sempre fui muito obediente. Eu sou até hoje. Sabe, Deus sabe como falar com cada um de nós. Sim. E eu estou aberta, sabe? Eu estive sempre aberta, estou aberta e vou ficar aberta até para uma criança, sabe? Porque a gente sabe quando é Deus falando contigo, né? Então, eu já automaticamente, eu já levantei daquele lugar convicta do que eu iria fazer. Minha mãe com 80 anos de idade. 80 anos de idade. Na mesma semana,
eu já pedi para minha irmã trazer ela para minha casa, que eu precisava conversar com ela. Minha irmã estranhou, porque o que tu vais falar com a mãe? O que tu queres com ela? Já ficaram com medo, assim, né? Mas a minha irmã levou ela até a minha casa. Pastor, isso é tão forte, né? Isso é tão forte que o que eu vou falar aqui, né, eu acho que eu não falei ainda em nenhuma vez que eu testemunhei. Amém, pastor. Porque isso é muito forte, isso sabe, é algo libertador, é algo muito espiritual. Não tem como nós entendermos como um processo de restauração, sabe, de libertação pelo nosso intelecto. Só nosso espírito que corresponde a uma obra espiritual. A Bíblia fala, né, que que o espírito, ele se discerne, o que é do espírito se discerne espiritualmente. Não tem como, né? E quando a minha mãe chegou na minha casa, pastor, tinha uma garagem, uma varanda e entrava para a sala. Da garagem até na sala, até na porta da sala, onde eu fui receber ela se urinou toda. Ela tremeu toda. Ela defecou. Ela ficou para morrer. E ali foi meu primeiro gesto, sabe, de amor de Deus para com a minha mãe. Porque eu peguei ela com todo amor e todo carinho, levei para dentro, coloquei ela no banheiro, dei banho nela, coloquei uma roupa minha nela, coloquei ela sentadinha no sofá, fiz um chá, uma caneca de chá para nós duas, sentei no sofá e ela olhando para mim, pastor, ela não tinha, sabe, expressão nenhuma, ela não sabia o que estava acontecendo. Caramba, pastor. Ela não sabia o que falar para mim. E eu disse, mãe, eu te trouxe até aqui. Eu pedi, né, que a minha irmã te trouxesse aqui, porque eu preciso conversar contigo algumas coisas. Tá bom, minha filha. Eu disse, e vamos começar a conversa. Eu quero te pedir perdão. Perdão? Eu disse, sim, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por toda a mágoa que eu causei no teu coração, por toda a rebeldia, por toda a rebelião, por toda a palavra que te feriu, por toda a falta de carinho, falta de atenção. E eu comecei a pedir. Pastor, quando eu comecei a pedir, é como se eu visse o céu se abrir e o Senhor começar a me lembrar de coisas. Sabe, eu fumava com 13 anos de idade, escondido da minha mãe. E o Senhor começou a me lembrar, aquele dia do cigarro, pede perdão. E eu comecei a pedir perdão, sabe, de coisas assim que para mim parecia insignificante, mas que causou assim, um buraco no mundo espiritual, sabe? No qual eu caí mais tarde, porque é isso que acontece. E ela só dizia para mim, não precisa, minha filha, não precisa pedir perdão, já passou, meu Deus, faz tanto. Não, mãe, precisa. Eu preciso desse perdão. E tu precisa receber o meu perdão e meu amor. O meu pedido de perdão, né? E o meu amor. E assim, pastor, foi 3 meses. Pelo menos 2 vezes por semana, ela ia na minha casa. E não era uma lista, não era assim, hoje eu vou falar isso. Não. Ela sentava e nós íamos tomar um café, tomar um chá, alguma coisa. E o Espírito Santo começava a trazer coisas, sabe? Portas que eu tinha aberto lá na minha adolescência, na minha juventude, sabe? Portas, e o inimigo tinha acesso diretamente. Por quê? Porque essas portas continuavam abertas. Porque era um princípio que eu feri, né? Eu feri o princípio da honra com relação aos meus pais. Eu desonrei demais os meus pais, pastor. Tanto a minha mãe como o meu pai. Tanta mentira. Sabe, tanto engano. Eles pensavam que eu estava aqui, eu já estava lá, sabe? Era fuga, era muita coisa. Mas essa rejeição da parte da mãe, pastora, como é que foi, assim, para a senhora entrar nessa via dessa rebeldia? Tudo começou, pastor, porque eu sou a filha caçula de uma família, né? Isso depois só lá na minha libertação, né? Lá na frente, depois da restauração com a minha mãe, é que eu entendi, né? Entendi com muita clareza.
E o meu pai, ele era muito apegado a mim. O que aconteceu? Gerou no coração da minha mãe Ciúmes. um ciúme. Ciúme de mim, porque eu me tornei o motivo pelo qual meu pai se levantava e se deitava, sabe? O meu pai, ele era muito, muito, muito apegado a mim. E por conta de ser apegado a mim, ele acabava desprezando os outros filhos. Mas a filha que seria a caçula, eu vim e tomei o lugar dela. Entendi. Então, é meio que a minha mãe não soube como fazer, Lidar. sabe? Como lidar com aquela situação. E o que aconteceu? Ela me desprezava porque eu era a preferida do meu pai. E para compensar, de repente, também os outros filhos. E os outros filhos. E ela própria, né? Sim. E ela própria, porque a atenção do meu pai era para mim. Uhum. Né? Então, desde que eu nasci, e sempre foi assim, sabe? Aí, o que acontece? Ela ia para o lado da minha irmã, sabe? E ela me desprezava. Ela tentava compensar. É o que se a gente não cuidar, a gente acaba fazendo, sabe, pastor? Ela tentava compensar a falta da paternidade na vida da minha irmã, né? Ela tentava compensar com uma perseguição em cima de mim. Entendi. Então, toda a arte sempre era eu, né? A arte era para ela poder me bater, para ela poder brigar comigo. Então, a minha irmã podia fazer a arte que fosse, né? Ela, para minha mãe, ela era inocente e eu era culpada. Então, apanhei N vezes. Não era boazinha, não. Era bem sapequinha. Sim, sim. Mas aí sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. Na adolescência, sempre a minha irmã, os melhores vestidos era para minha irmã, as melhores coisas sempre era para minha irmã, sabe? Sempre, porque eu era caçula, né? Então eu usava sempre o que sobrava, né? Eu usava sempre o que Já sobrava. passei por isso também, eu sou caçula. Então eu usava sempre, né, o que sobrava, né? Só que isso gerou também no meu coração uma disputa com a minha irmã. Eu disputava inconscientemente o coração da minha mãe, sabe? Era inconsciente, mas eu disputava. Então, se eu pudesse pisar na minha irmã, eu É eu porque pisava. é importante, né, pastora, a relação de pai e filha, né? Muito. Mas é extremamente importante também a referência da mãe na filha. É. Né? Uhum. Por causa que eu vejo lá em casa, eu tenho 3, né? O mais velho, um homem, a menina no meio e o pequenininho também é menino, né? Sim. E é nítido, assim, que ela tem aquele amor, aquele carinho comigo, assim, que os meninos não têm. Aham. Sabe? Aquela doçura. Sim, Pai, sim. às vezes ela me pega no rosto, pai, como eu te amo. Mas, assim, quando as coisas é em relação à casa, é tudo mãe. É. Mãe, a referência é mãe. Sim. Ela não vem em nenhum momento me pedir qual roupa ela vai vestir. Aham. Ela, sabe? Sim. Essas coisinhas assim, é tudo. Então, assim, eu pego, tipo, a melhor parte. Aham. Sabe? Que é a Sim. parte do carinho e coisa. Mas o desenvolvimento dela é com a mãe. É com a mãe. Eu acho que, sim, o pai na vida de uma mulher é uma referência de proteção, assim. Sim. Né? Sim, sim. Correção, Isso. proteção, limite, É, identidade. É o isso. pai que afirma a identidade, Isso, né? aham. Da filha. Então, e tudo isso, pastor, faltou na minha irmã, Entendi. sabe? Depois, lá na frente, eu pude perceber. Entendi. A minha mãe, ela teve uma participação muito especial na minha vida, porque ela me ensinou a ser uma dona de casa, sabe? Ela me ensinou as coisas de mulher mesmo, né? Então, como ela ensinou para as outras, ela ensinou para mim, Sim. sabe? Só que isso também me prejudicou, né? Isso também me prejudicou, porque devido toda a disfunção, eu não seguia um padrão. Eu era fora do padrão das minhas irmãs, né? As minhas irmãs seguiam um padrão e eu era fora do padrão. Então, sempre muito, assim, criava situações para que as minhas irmãs fizessem o serviço e eu não, sabe? Então, assim, acabou pervertendo, digamos assim, a minha essência, sabe? E tanto que quando já, né, como mulher, eu virei perfeccionista. Né? E o perfeccionismo é uma tirania do dever, sabe? É uma necessidade de uma pessoa provar para os outros que ela é alguém. Para fazer perfeito.
para fazer perfeito. E isso é pecado. Por quê? Porque a perfeição é um padrão que a gente nunca vai alcançar. É verdade. E muitas vezes a gente faz muitas coisas para conseguir aquele padrão. Né? Então, meu esposo, meus filhos sofreram demais comigo. É muito mais para satisfazer os outros do que si próprio, Com né? certeza, porque não é a tua essência. A minha essência nunca foi aquilo ali. Né? Mas quando eu me vi, eu já estava nessa condição, sabe? E essa condição adoeceu a minha alma, né? Tem algumas situações, assim, que eu até me recuso a relatar, porque foram muito fortes, sabe? Sim, sim. Mas eu vou relatar um episódio aqui, só para que vocês possam ter noção do grau, da gravidade da rejeição e do nível de rejeição que eu sofri. A minha mãe, quando ela, né, já na tenra idade, ela conseguiu aquela aposentadoria que é tipo uma pensão, alguma coisa assim, porque minha mãe nunca trabalhou fora. Entendi. Sempre foi dona de casa, sempre foi mãe, sempre foi esposa, né? E ela fazia umas promessas para nós, assim. O dia que eu recebi a minha primeira aposentadoria, eu vou comprar um presentinho para cada um de vocês. Então, seria minha irmã com as 2 filhas, né? Eu, meu esposo e meus 3 filhos. Chegou o tal dia. Chegou o dia que veio aquela aposentadoria dela e tal, e tal. E ela chamou todo mundo, porque ela chegou do banco com aquelas bolsas e tal, e ela chamou todo mundo. E nós fomos. Eu morava perto, né, do lado, praticamente, e nós descemos. Quando nós descemos, ela começou a distribuir, toda feliz, e eu ali junto, né, e tal, e tal. Pastora, ela comprou um presentinho para cada um, para o meu esposo, para os meus filhos, para minha irmã, para as minhas sobrinhas, menos para mim. Quando chegou em mim, ela disse, meu Deus, eu esqueci de ti. Aí eu disse, não tem problema, mãe, não tem problema, fica tranquila. Eu estava tão feliz porque ela lembrou do meu marido e dos meus filhos, que eu não me dei conta. Mas aquilo me atingiu em cheio. Atingiria qualquer um. Claro. Não é? Claro. Porque foi uma discriminação. Tá, pastor, mas mês que vem a mãe traz. Mês que vem a mãe vai comprar. Eu disse, tudo bem. Quando foi no outro mês, ela chegou do banco de novo e ela me chamou. E eu desci lá. Quando eu desci lá, ela estava com um pacotinho na mão e ela disse, olha só, eu comprei, né, o teu presente. Hoje é o dia de você ganhar o teu presente, minha filha. Eu disse, é? Eu nem lembrava mais. Ela disse, olha só, esse aqui é o teu. É porque esse aqui a mãe comprou mês passado para tua irmã. Só que ela não gostou, não era o tamanho que ela queria. Aí a mãe deu, né? Hoje a mãe comprou o que ela queria e daí a mãe deu aquela ali para ti. Eu peguei aquele negócio na mão e eu levei para casa. Era um objeto de cozinha, né? Já estava usado. E eu guardei e eu usei. Usei e tal. Pastor, depois da minha conversão, sabe? Depois da minha conversão, já pastora, sabe? Já pastora. Aquele crédito chegou. E o Senhor mostrou para mim o arrombo que estava na minha alma por conta daquela situação. E eu chorei. Uau. Eu chorei. No dia não senti, ainda quando foi substituído eu não senti, mas aquele dia que o Senhor mostrou para mim como ficou minha alma naquele dia, eu chorei. Eu chorei demais, assim, sabe? Eu gritei. Foi uma dor que eu expurguei. Então, o nível da rejeição era mais ou menos nesse sentido, assim. Pastora, e a senhora acha que, tipo, o inimigo, de uma forma ou outra, ela usa pessoas sem entendimento exatamente para trazer isso na vida, principalmente da geração dos filhos? Né? Porque não faz sentido. Eu, com certeza, eu acho que no entendimento dela não foi por querer. Inconscientemente. Né? Cara, que loucura, né? É que assim, pastor, o cenário, né?
o cenário ele já está preparado, Aham. sabe? Uhum. Então, o inimigo ele só espera, sabe, uma oportunidade Uhum. para ele vir e cumprir aquilo que ele sabe que ele pode fazer Na geração. na geração, sabe? Então, o cenário já estava preparado. Por exemplo, né, eu vou usar aqui um exemplo de uma matéria que eu Aham. leciono muito, né? Aham. Eu falo muito sobre iniquidade, Aham. né? Uma iniquidade geracional. Nossa, eu escutei uma ministração vindo de viagem pra cá, eu escutei uma ministração sobre iniquidade. É, Top. sim. Então, a iniquidade do coração né, dos pais, o que Deus fala, né? Deus fala lá em Êxodo 20, eu Aham. sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Uau. Mas faço justiça e bondade até a Uhum. milésima geração daqueles que me obedecem. Uhum. Então, muitas vezes, que foi no meu caso, sabe, havia uma história de iniquidade familiar. Sim. Então, o cenário estava preparado. E o inimigo das nossas almas, ele só espera, busca uma oportunidade. O veneno tava escorrendo, né? Exatamente, para ele idealizar aquele cenário que já está. Porque o mundo espiritual, ele se movimenta por legalidades. É legal. Sim. O mundo espiritual é legal. Se há uma legalidade, né, ele atua. Se não, ele fica ali latente dentro da gente, né? E no ambiente geracional. O que acontece? Por conta da rejeição, eu fui abrindo as portas. Entende? Então, o cenário estava preparado. E por conta de falta de entendimento até da minha parte, eu fui o quê? Eu fui abrindo portas. E conforme eu fui abrindo portas, o inimigo foi entrando e foi detonando a minha vida. Né? Me fazendo pecar contra o Senhor, desejar a morte da minha própria mãe, sabe? Porque é aquilo que a minha discipuladora falou. Aham. Quanto sentimento ruim você nutriu aí no teu coração com relação à tua mãe? Acumulou. Acumulou, sabe? E aquilo virou uma raiz de amargura dentro de mim e me adoeceu. E se tornou tão natural que a senhora passou despercebido e que a senhora nem sentia e nem via, né? Uhum. Porque isso aí automaticamente ele traz também essa cegueira, né? É. E nós precisamos, sabe, pastor, buscar entender muitas reações nossas, Aham. sabe? Porque muitas reações minhas eram consequência de situações que eu vivia dentro da minha casa. Uhum. Por exemplo, era insubmissa, né? Outro princípio que eu quebrei foi o princípio da autoridade. Por quê? Porque o meu pai, a Bíblia fala que o pai que ama corrige. Uhum. E o meu pai não me corrigia porque ele sabia da perseguição. Entendi. Entendeu? Ele via a perseguição. Então, me faltou a correção. Me faltou a correção. Olha só. Aham. Então, assim, o meu pai, ele assumiu um lugar na minha vida de ídolo. Ele se tornou o meu ídolo. Quando a própria discipuladora falou para mim que eu precisava destronar o meu pai do meu coração, porque aquele lugar era do Senhor. Ah, pastor. Uau. Porque a minha mãe foi a megera e o meu pai o bom. Aham. Entende? Então, assim, criou um cenário assim distorcido na minha mente. O meu pai era... Quando eu falava do meu pai, enchia meu coração, enchia meu olho, sabe? Eu estupava o peito para falar do meu pai. Mas o meu pai foi omisso. Meu pai nunca foi sacerdote da casa. Sabe? Ele via as coisas acontecer e ele era omisso, passivo diante da situação. Acho que de repente para a senhora até foi mais. Teve mais impacto perceber quem foi o pai. Que foi o pai, porque a mãe era, né, declarado, mas o pai era, Caramba. sabe? E uma criança, ela não consegue discernir, né, Sim. esses comportamentos, né? Aham. Então, o que ela distorce as coisas. Meu pai é o mocinho, a minha mãe é o bandido. Ou vice-versa, né? Aham. Quando no caso, né? Mas eu tive que destronar meu pai, eu tive que tirar ele desse lugar, né? Quando a minha discipuladora falou para mim, o que faltou para você é toda a rebeldia, né? Toda a rebelião no teu coração foi falta de correção. Ah, meu Deus. Que dor que me causou. Foi falta de correção.
Às vezes a gente precisa se atentar para algumas coisas que parece que não tem importância, mas que tem. Tipo? Por exemplo, né? Se eu passasse por uma correção quando eu respondia para minha mãe, quando eu agredia minha mãe, se o meu pai me chamasse no canto e dissesse, não faça isso com a sua mãe, enfraquecia a minha rebeldia. Aquela rebeldia, né? Minha Claro. não, né? Aquela rebeldia Sim. que tinha se apoderado de mim. Aham. Se o meu pai me chama e me corrige, enfraquecia. Só que ele é como se ele afirmasse aquela Aham. rebeldia. Então, cada vez fortalecia e crescia mais. E no inconsciente dele, ele queria ajudar. Ele estava apoiando a filha, entendeu? Ele estava cuidando da filha que sofria uma perseguição Era dentro de um casa. emaranhado de Satanás dentro da própria família. Da família. Meu Uau. Deus, pastor, a nossa família, sabe? A nossa família. Eu fui a primeira, assim, sabe, que levantou essa bandeira de restauração. Foi a primeira, assim, na família. Aham. Meus pais viveram um evangelho, mas um evangelho muito no anonimato, assim, sabe? De religião pura mesmo. Uma religião pura. Porque esse era o contexto da nossa família, essa era a realidade da nossa casa, mas dentro da igreja ninguém sabia. Uau, vivia um outro comportamento. Vivia uma farsa só. Né? E quando foi um dia, sabe, pastor, eu ali, né, nesse processo de restauração com a minha mãe, eu vivi, assim, coisas lindas no Senhor, sabe? Coisas lindas. Quantas experiências naquela sala. Porque eu vou pro final para voltar para a conclusão, assim, tá? Porque foram 3 meses. 3 meses de pedido de perdão. Pensa no amontoado Sim, de você pecado. estava falando. Aham. Foram 3 meses. Que Pelo Deus menos foi 2 vezes trazendo. por semana. Deus trazia tudo. Trouxe tudo. Ia trazendo, ia trazendo. E uma vez eu disse, Deus, até quando, Senhor? Tem coisa. É muito pecado, meu Deus, é muita coisa. Até quando? Quando foi um dia, eu não esperava por ela, né? Aí a minha irmã falou, Miriam, a mãe tá pedindo para levar aí, tudo bem? Aí eu disse, tudo bem. Eu era secretária na igreja já, estava para sair, mas eu entendi na hora, disse, não, tudo bem, pode trazer. E ela foi. Ela foi, ela sentou e ela disse, minha filha, até hoje, né, tu tens pedido perdão para mim, tu tens confessado muitas coisas, né, e isso tem mexido muito comigo, ela disse. E agora, a partir de hoje, eu quero começar a te pedir perdão. Caramba. Eu quero começar a te pedir perdão. E aí foi mais 3 meses. Foram 6 meses o tratamento da minha restauração com o relacionamento da minha mãe. Pastor, cada tarde era um amor, assim, sabe? Eu só lamentava, eu chorava. Minha mãe ia embora e eu ficava chorando. Eu chorava porque eu queria desfrutar daquele relacionamento. Sim. Por que isso não aconteceu antes? Lá atrás. Né? Porque o Senhor, assim, ele me encheu de um amor tão grande, sabe? Esse é o amor de Deus mesmo, que é derramado no nosso coração. Né? A gente precisa voltar a sentir o amor, sabe? Pelos nossos pais, pelos nossos filhos, sabe? Porque as situações vão acontecendo e é como se o amor vai se esfriando. Né? O próprio Jesus falou, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, quase todos, né? Se esfriaria. Sim. E isso acontece muito dentro das famílias, pastor. E o Senhor foi derramando um amor tão grande. Eu colocava a cabecinha dela aqui no meu ombro. E ali eu orava com ela. Ali eu chorava com ela. Eu e meu marido, assim, né? Bem no início da conversão, assim, nos primeiros 6 anos, que foi onde, né, a minha cura aconteceu. A gente saía para fazer evangelismo com os jovens da igreja. A gente liderava, né, o ministério de jovens da igreja, artes. E ela ficava acordada até a gente voltar. Ela ficava acordada esperando na janelinha do quarto dela, até nós passar com o carro na frente da casa dela. Uau. Aí meu marido dava uma buzinadinha, aí ela fazia assim, e ela ia deitar e apagava a luz. Sabe? Então foi assim, eu vivi, né, em 6 meses o que eu não vivi em 36 anos. Uau. Em 36 anos. Quando eu tinha 30 anos, né, agora eu preciso voltar lá para poder entender, né?
Quando eu tinha 30 anos, pastor, eu desenvolvi uma febre reumática, né? Eu engravidei com 30 anos. O meu caçula tem 31 anos. Uau. Então, é bem facinho de imaginar Aham. quantos anos eu tenho, né? E aí, umas dores estranhas no meu corpo e uns inchaços. Eu era magrinha, de repente comecei a inchar e umas coisas diferentes. Fui ver, eu estava grávida do terceiro filho. E naquela época, né? Na minha época, eu já tinha 2 filhos grandes, eu tinha 14, outro tinha 10 anos. E eu estava com tudo resolvido na minha vida, né? Tudo resolvido do meu jeito, né? Da minha maneira, estava tudo resolvido, não queria mais filhos. Mas eu engravidei. E junto com a gravidez veio uma febre reumática. E ali eu comecei grávida e doente. Eu Nossa. ganhei o meu filho no dia 27 de maio de 93. E no dia 28 de maio eu já estava doente. E eu vivi um histórico, assim, muito terrível, sabe? Muito terrível. Dores enormes no meu corpo. Dores aquelas que a senhora começou no início. Na alma. Começou a externar daí, sabe? Entendi. Começou a externar. Muita dor no meu corpo. Aumento das juntas, sabe, pastor? As juntas começou a ficar deformada e os médicos não encontravam o que eu tinha. Eu não conseguia usar sapato nenhum, né? O meu calcanhar era enorme. Uau. E, assim, era terrível a doença, sabe? Uhum. Até que um médico me mandou fazer um exame, né? Um exame X lá. E ali apareceu artrite reumatoide, uma doença autoimune sem cura. Para a medicina, artrite reumatoide não tem cura, né? Mas para Jesus tem. Ah. E ali eu vivi anos com ossos deformados, a mão deformada, não podia usar aliança, anel, nada, não usava sapato. A amargura, ela faz isso porque é amarga, né? Ela amarga, ela nos amarga, ela vai deformando o nosso sistema imunológico, ela vai fechando a nossa alma, a gente sente, ressente e ressente. Cada ressentida em um sentimento ruim é uma atrofia na nossa alma. E quando a nossa alma está doente, o nosso corpo vai falar. Quando a nossa boca cala, o nosso corpo fala. Quando a nossa boca fala, o corpo sara. Eu vivia, pastor, toda enfaixada, com esparadrapo. Eu tinha uma sala de costura na época. Costurava, trabalhava muito. Mas eu enfaixava os meus dedos. Era terrível. Fiz algumas cirurgias para tirar nódulos imensos das minhas juntas. E ali, né, eu ia vivendo. Quando Jesus chegou na minha vida, em 99 para 2000, eu estava muito doente. Muito doente, muito doente. Doente, casamento, família, tudo, né? Tudo pervertido. E aí começou o tratamento, toma remédios fortíssimos que causava mal para minha vista, causava mal para o meu corpo, né? O sangue, a alteração de fígado, aquela coisa toda. Melhorava um lado, mas estragava 10. Até que eu comecei esse processo de restauração, de cura, de restauração, porque eu olhava na Bíblia e eu dizia, até a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, ela tocou em Jesus e ela foi curada. Eu vou ser curada também. Eu vou ser curada, eu não sei de que forma, mas eu vou ser. Todo mundo dizia, amém. Quando foi? Isso que aconteceu com a minha mãe foi em 2005, pastor. No final de 2005. A gente passou 3 meses, 3 meses ela, fechou 6 meses, eu doente, eu servindo ao Senhor, muitas vezes de arrasto, mas concluiu dia 5 de novembro de 2005, a minha mãe partiu com Jesus nos meus braços. Uau! Ela me esperou chegar do culto. Quando eu cheguei do culto, a minha irmã foi onde subia, né, da casa, passava na frente da casa dela para ir para minha casa, e a minha irmã disse, irmã, a mãe só está te esperando, ela está se passando, ela está te esperando, eu sei que ela está te esperando.
Eu disse, ok. E eu subi, fui na minha casa, tirei o sapato, desci, e ela estava já se passando, roxinha, e eu conversei com ela, e o Senhor me tocou para me colocar um louvor da Elaine de Jesus, a Cidade de Deus, né? E eu coloquei aquele louvor e fui falando com ela. E ali ela partiu, nos meus braços. Isso foi dia 5 de novembro de 2005. Eu tinha uma agenda, estava bem no início, assim, né, de ministrar, porque o casamento já tinha sido restaurado, né, pastor? Muitas coisas eu já tinha, né, vencido, eu já tinha renunciado o meu trabalho, eu já tinha escolhido viver para Deus, Sim. né? Então, eu recebi um convite para falar num chá de mulheres, né? E esse chá era no dia 8 de março, e eu fui convidada em dezembro. Fui convidada para falar nesse chá. Eu disse, meu Deus, 3 meses eu tenho para preparar. Deus, o que eu vou falar? Vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar... Escrevia, descrevia, amassava, jogava no lixo, aquela coisa, né? Aqueles 3 meses, né? E eu fazia um acompanhamento da doença autoimune mensal, né? Mensal. Todo mês eu estava lá. Eu tinha o grau de látex, pastor, de 800 e alguma coisa no meu sangue. Toda inflamada, toda infeccionada, né? O látex, ele mede, né, o nível de inflamação no corpo, né? Um dos exames que aponta. E fazendo todos os exames, eu já tinha a requisição, eu fiz e fui levar no reumato, que era o médico que me acompanhava, né? Cheguei lá, já fui com o exame, já levei para ele. Ele começou a olhar meu exame e ele disse, onde você fez esse exame? Eu disse, está aí o nome do laboratório, o mesmo que eu sempre faço. Ele falou, não, mas tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Eu vou precisar que tu me faça de novo esse exame. Eu disse, tudo bem, eu faço. Eu já vou pedir para amanhã, eu quero amanhã esse exame. Aí eu disse, tá bom, vou fazer. Fui no outro dia, eu disse, mas tu não vai me falar nada? Um médico muito conceituado, professor da Univale, da FURB, Blumenau, enfim, né? Ele disse, não, eu não vou te falar nada porque eu sei como tu és curiosa. Vou te deixar curiosa. Mas amanhã eu quero um outro exame. E daí tu pede para eles já mandar por e-mail para mim. Eu disse, tá bom. Fui, fiz o exame, eu disse, vocês, a hora que der, né, vocês já mandam por e-mail, porque o doutor João Elias quer o exame quanto antes melhor. Não, tudo bem. Aí ele me chamou, voltei no consultório, uns 2 ou 3 dias depois. E ele me disse, eu vou precisar de outro exame. Eu disse, não. O que está acontecendo? Então agora fala, doutor. Agora tu vai ter que falar, porque senão eu vou ter um treco. Eu disse, eu preciso saber. Ele disse, está havendo uma alteração nos teus exames. Eu disse, como alteração? Piorou? Não estou sentindo nada? Ele disse, não, é uma melhora considerável. Mas eu preciso ter certeza. Eu preciso mais um exame. Eu disse, tá bom. E aí ele me pediu PCR. Fui, fiz. Mesmo processo, ele me chama. Aí ele disse, dona Miriam, nós já caminhávamos um tempo juntos, assim, já tínhamos até uma certa amizade. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu acho que esse Deus aí que tu fala, essa tua crença aí, eu acho que interviu aqui, porque dá não reagente à doença no teu corpo. Os 3 exames deram não reagente. Eu disse, o que isso significa? Reagente e não reagente. Eu não estou assimilando agora. Ele disse que a doença não foi detectada. Ou ela paralisou, ou ela sumiu. Eu disse, ela sumiu porque Jesus me curou, doutor. Top. Jesus me curou. Amém. Eu peguei aquele exame, eu saí de lá daquele consultório chorando. Foi uma coisa... E isso devia ser mais ou menos dia 2, dia 3 de março. E eu tinha dia 8 uma agenda para falar. E eu falei para o meu marido, meu Deus, o que eu vou falar nesse chá de mulheres? Primeiro chá que eu vou ministrar, o que eu vou falar, será? Era a minha pergunta, né? Quando eu cheguei em casa com aqueles exames na mão,
né, com os 3 exames na mão, com o diagnóstico de não reagente, uma doença autoimune, uma doença que não tem cura à luz da medicina. Aham. Aí o meu marido falou, tu ainda não sabes o que tu vai testemunhar? Eu disse, meu Deus, a cura pelo perdão. O perdão é algo, pastor, significativo na vida do cristão e na vida de qualquer um. Não precisa nem ser cristão. O efeito do perdão, sabe, na nossa vida, ele é maravilhoso, sabe? Ele abre cativeiros, ele liberta, né? Por isso que Jesus disse, né, se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. É como se fosse uma ordem, né? Um verbo imperativo. Perdoe-me. Não tem outro caminho, sabe? E quando a gente dá um passo com relação a mudar de vida, quando a gente não se conforma, como Paulo fala, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos por aonde? Pela renovação do vosso entendimento. Eu comecei a renovar o meu entendimento. Eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto. Sabe, pastor? O Senhor começou a me mostrar para mim mesmo. Entendi. Porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho não mostra o outro para mim. O Evangelho me mostra para mim. Sabe? Porque eu preciso querer mudar. Eu preciso escolher sair daqueles lugares de amargura, aqueles lugares onde a gente se sente o patinho feio. E ali o Senhor começou a restaurar a minha identidade. Eu fui testemunhar nesse chá no dia 8 de março de 2006. Pastor. Quando eu terminei, era o primeiro chá de mulheres, então eu estava assim meio, né, sem saber o que fazer, né? Quando eu terminei, veio uma moça, né, uma moça afro, bem alta, assim, ela estava no lugar e ela era médica, na África. Ela estava com uma intérprete, né? E ela pediu se podia xerocar meus exames para levar, porque ela era médica, ela sabia que essa doença não tinha cura. E ela ia testemunhar o meu testemunho. Se ela podia. Eu disse, fica à vontade. Xerocaram lá os meus exames e ela levou, pastor. Eu nunca tive um retorno, né? Mas eu imagino que outras vidas foram, sabe, alcançadas pelo favor do Senhor na minha vida. Porque enquanto eu testemunhava, sabe, as mulheres, assim, ó, elas começaram a chorar. Depois, pastor, no final, tinha uma fila de mulheres, sabe, que queriam conversar comigo, que queriam que eu orasse, que queriam que eu ajudasse elas a seguir o mesmo caminho que eu tinha seguido, a escolha que eu tinha tido, sabe? E de lá para cá, pastor, eu vou te dizer uma coisa. Tenho 24 anos de conversão. São 24 anos de restauração. Uau. O meu ministério é o ministério de cura, de restauração e de libertação. Sabe como que o Senhor ele me entregou esse ministério? Em uma visão. Não assim que eu vi um cenário, não, sabe? Foi algo assim no meu espírito, uma impressão no meu espírito, o Senhor conversando comigo. O Senhor dizia para mim que Ele ia me levar, me usar para curar muitas vidas. Que aonde eu mais fui ferida, eu seria, né, seria o meu maior ministério, porque a minha cura ia curar outras vidas. E eu pude ver, pastor, uma gaiola, sabe? Uma gaiola bem linda. E a porta da gaiola estava aberta e tinha um passarinho, sabe, dentro da gaiola. E o passarinho não estava deitadinho, ele estava sentadinho, sabe, olhando para a porta. E aí eu disse, Senhor, o que significa isso? Já chorando, pastor, de tão forte que foi, sabe? Eu disse, Senhor, o que significa isso? Por que eu estou vendo isso? Por quê? Aí o Senhor eu disse, por que aquele passarinho está preso? Aí o Senhor falou para mim, ele não está preso. Eu disse, a gaiola está aberta, por que ele não voa? Por que ele não sai dali? Aí o Senhor falou para mim, olha a asinha dele.
Olha a asinha dele. Quando eu olhei, que eu cheguei bem perto, assim, que eu fui olhar para a asinha do passarinho, pastor, veio uma mão por cima da gaiola, uma manga grande, branca, uma mão gigante, e começou a mexer minuciosamente naquele pássaro. E ele começou a colocar uma talinha na asinha. E ali foi uma questão de segundos. A asinha foi restaurada. O passarinho levantou, bateu a asinha e voou. A essência do pássaro é voar. A nossa essência é adorar Jesus, é falar de Jesus, é pregar o evangelho da cruz. Essa é a nossa essência. Mas se nós estamos feridos, como que nós vamos fazer? Nós precisamos receber essa atadura na nossa alma. Sabe? Nós precisamos receber essa cura que só o Senhor pode nos dar. E depois que a minha asinha foi atada, eu voei. E aí, acho que a porta que impede tudo isso, né, pastor, é a porta do orgulho, né? O orgulho. Que eu acho que é o principal impedimento, né? Porque, querendo ou não, a senhora tem propriedade para falar nisso, né? Tudo tem uma raiz, né, pastora? Tudo tem uma raiz, uma origem. Né? Eu lidei muito tempo com dependência química e eu sempre falava, sabe? Cara, a droga é o menor dos problemas. Por causa que fui viciado, né? Por muito tempo, né? No crack, enfim. E eu entendi que aquilo que me levou até a droga era o que eu tinha que combater. Entendeu? Porque eu não nasci usando droga. Porque pra mim era muito difícil eu ver que... Cara, eu era o único patinho feio da família. Falando no sentido de que Sim. Eu vim de uma família militar. Eu vi meus irmãos, cara, todo mundo era só elogio. O Diogo era aquele negócio. Mas eu entendi que depois de muito tempo, principalmente quando eu encontrei o Senhor, que, cara, é por isso que é extremamente importante. Vá como você está. Sabe? Que automaticamente Deus vai fazer o que tem que fazer ao natural, aos poucos. Porque se ele trouxer tudo de impacto, eu acho que ninguém aguenta, pastora. Né? Sim. É difícil. E aí eu entendi que, tipo, eu ia sempre, quando eu ia para um tratamento, eu ia com o meu foco de parar de usar. Entendeu? Sim. Só que naquele momento, durante aquele período, eu parava. Entendeu? Porque, na realidade, não era sobre a droga em si, mas aquilo que me estimulava eu ir para a droga. E era o vazio. Era o vazio. Era o vazio que, como a senhora entendeu, eu entendi lá atrás, que é o que fez toda a diferença. Sim. Mas o momento que ele mostrou e começou a mostrar as asinhas quebradas, que nem do passarinho, dói. Dói. Dói demais. Porque daí a gente percebe que são coisas que levam a gente e tudo vem de uma raiz geracional, assim. E o diferente, assim, é que, tipo assim, cada filho pegou um pouco dessa raiz, mas não direcionado para o lado que eu fui. Mas uma não consegue perdoar. Sim. O outro não se posiciona, não consegue enfrentar problema. Sabe? Tipo, coisas diferentes, mas sempre escorre veneno, pastora. Sim. Nos tornamos deficientes, né? Almáticos. Porque a nossa alma está ferida. Nossa alma precisa ser curada. Sabe, pastor, eu tenho entendido, assim, sabe, muito profundamente, sabe? Nós não conseguimos libertar ninguém ferido. Nós precisamos curar a pessoa. A raiz, a origem da causa. Nós precisamos chegar até a origem da causa, sabe? Quando chega na origem da causa e aquela causa é curada, a pessoa é livre. Uau. Nós nascemos, né? Como aquele passarinho, ele nasceu, é a característica dele, voar. Mas por que ele não voava? Porque ele estava ferido. Então, hoje a gente encontra por aí, por esse Brasil que a gente viaja, meu Deus... Como a gente encontra, pastor? Pessoas feridas, sabe? Em cima de uma plataforma, né, pastor? Em cima de uma plataforma, à frente de igreja, sangrando em cima dos outros. E quando não sangra em cima dos outros, está arrebentado por dentro, porque tenta ser o que não é, parecer algo que não é verdadeiro.
sabe? Então, se esforça demais para mostrar algo que não é real, que a pessoa não vive. Então, assim, nós precisamos dar mais atenção à cura da noiva, né? Eu tenho plena consciência de que o Senhor me chamou para, através das minhas feridas, né, ah, poder curar a noiva, adornar a noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo. Eu fiz um curso, né, em Belo Horizonte em 2008, né, a escola Adorando. Uma escola muito massa, assim, sabe, de adoração. Ali eu entendi o que é adoração, né, que não tem nada a ver com música, que não tem nada a ver com, né, com louvor, né. E eu lembro que ali o nosso grupo foi determinado para a gente fazer algo, né, que o Senhor tivesse mostrado para nós durante a escola. Então, como se fosse uma peça teatral. E um rapaz, sabe, um moço, né, da nossa equipe, ele teve uma visão. Ele viu uma noiva sangrando, toda machucada, parecia que tinha sofrido um acidente, mas ela estava vestida de noiva, chegando de maca no hospital. E aquilo foi muito forte para mim. Eu disse, é assim que está a tua noiva. Uau. 2008, pastor. Foi em 2008 quando eu estive lá em Belo Horizonte. E para mim foi muito claro, essa é a condição da noiva do Cristo. A noiva do Cristo ferida, machucada, precisa de cura, sabe? Cura das emoções, cura comportamental, porque muitos comportamentos, né, eles só estão sinalizando uma ferida na alma da pessoa. Uhum. E, às vezes, a gente julga uma pessoa pelo comportamento dela. Ontem, Deus falou muito comigo ontem à noite, pastor. Eu estava participando de um treinamento, né? Uhum. Meu esposo fomos dar um treinamento aí numa cidade. E estava ali conosco, né? Uma pessoa que chegou em Jesus e ele está ali sendo salvo, sendo alinhado, sendo restaurado. E ele fuma, sabe? E ele fuma, e ele estava ali fumando. De vez em quando ele ia para um cantinho e ele fumava. E eu vi o que o Senhor me ensinou nos últimos dias. Porque humanamente falando, religiosamente falando, aquele homem nem deveria estar ali. Uhum. Mas quem disse que não? Quem disse que não? Eu fumei durante 22 anos. 22 anos. Cigarro era um escape, uma válvula de escape. E ontem, olhando para aquele homem, eu até comentei com meu esposo quando a gente estava voltando para casa. O meu marido disse, meu Deus, aquele homem saiu ali de dentro a hora que tu estavas falando. Ele disse, ele saiu dali de dentro chorando. Ele não sabia o que fazer, ele acendeu um cigarro. Aí eu disse, o pecado dele está visível. Que bom se fosse tudo assim. Que bom se fosse tudo assim. Que bom se fosse, né, se resumisse em um cigarro. Uhum. Mas tem muitas coisas que muitas vezes, né, tá no oculto. E ontem Deus mostrou assim para mim, sabe? A mediocridade de muitas vezes da nossa alma, do nosso coração, sabe? O nosso senso de julgamento. Uhum. A gente julga uma pessoa que está com um cigarro no dedo, pastor. Uhum. E a gente enaltece uma pessoa que não apresenta nada. Mas por dentro... iniquidade. Pastora, a senhora entende que, de repente, também o excesso de cuidado também pode trazer ferida? Também. Porque esse excesso de cuidado, de proteção, tudo tem um limite, né, pastor? Uhum. Tudo tem um limite exato para cada coisa. E o excesso de cuidado, muitas vezes, ele traz o quê? Ele traz uma desproteção, sabe? É como se fosse uma desproteção, porque a criança que ela se sente protegida, uhum, ela é segura. Uhum. E o que a gente vê? A gente está diante de uma geração insegura. Uhum. Não sabe lidar com as emoções, né? Qualquer pressão que sofre, corre para as atitudes mais, né, insanas possíveis. Né? De escape. Então, a gente está vendo uma geração
que é super protetora, mas que no mesmo tempo é desprotegida. Sabe? Não sei se deu para entender. Não, e aí automaticamente gera uma carência, né? Gera uma carência, né? Por exemplo, né, uma super proteção, eu também já vivi isso, sabe, pastor? Uhum. Eu já vivi isso com um dos meus filhos. Essa super proteção, o que é? Muitas vezes é uma insegurança da gente, Uhum. sabe? A gente não confia totalmente em Deus. Uhum. Né? A gente é um outro testemunho também, né, de uma transformação que a gente está vivendo em casa, mas Deus falou muito forte comigo. Até quando que você vai se referir aos meus filhos como se fossem teus? Uau! São meus. Antes de serem teus, eu tenho ministrado muitas mães, muitas mulheres, mães e pais, com essa verdade. Sabe, Luciano Subirá, ele deixa tão claro ali naquele livro, como flechas, sabe? Um conteúdo muito rico para nós como pais. Quando nós olhamos para os nossos filhos, por essa perspectiva, pela ótica de Deus, a gente diz, meu Deus, eu não merecia, mas o Senhor me confiou a herança dele. É dele, tem a minha genética, mas antes de ter o meu DNA, tem o DNA dele. É dele. Então, como que se cria o Filho de Deus? Com a ajuda de Deus. Simples, né? Simples assim. Né? Como que a gente desenvolve, né, o relacionamento com o filho? Com a ajuda do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente fala quando não é para falar, não fala quando é para falar. Né? Eu tive assim, uma vida assim, com os meus filhos muito difícil, pastor. Por conta de eu ser totalmente destruída emocionalmente como filha. Alguém que não sabe ser filha, não sabe ser mãe. Uhum. Né? Então, principalmente com o mais velho, né? O mais velho, com o do meio, eu passei para eles assim muita dor que existia dentro de mim. E isso é um perigo. Isso é um perigo de você transferir a tua dor. Né? Se você não se resolve, se você não é curado, você corre um grande risco de transferir para os teus filhos a tua dor. Escorreu o veneno. Ou eu vou dar de tudo porque eu não tive nada. Né? Eu queria tanto isso aqui e eu não tive, então agora eu vou dar para o meu filho. E muitas vezes a gente acaba estragando os filhos. Isso é uma verdade, pastora. Meu filho tinha, acho que um aniversário de 2 anos. E eu fui comprar um ferrorama pro menino. E depois eu percebi, cara, eu comprei pra mim aquele ferrorama, cara. Eu comprei pra mim, pastora. E aí eu montava, ele nem bola, pastora. Na época, isso aí há 12 anos atrás, 11 anos atrás, eu paguei uma fortuna. Porque na minha cabeça eu tinha que dar, sabe? Sim. Algo que eu sempre sonhei, mas não era pra agradar ele, era pra agradar a mim. E aí, quando eu percebi isso, também doeu. Dói, né? Doeu, porque aí eu percebi que, na realidade, eu tava vivendo uma infância num corpo adulto. Exatamente. Mas isso é muito comum a gente encontrar hoje, né? Meninos, né? De 90 quilos. De 90 quilos com skate no pé. Né? Aí tem. É comum a gente encontrar hoje. Verdade. Né? E a gente tem visto também, né, pastor, o agravo, mas a gente também tem visto uma igreja que tem se posicionado. Né? Hoje a gente encontra tantos ministérios de cura, de restauração, de libertação. Né? Então a gente tem visto que a igreja também tem avançado. Sim. Né? Claro que tem crescido, né, o número de doenças emocionais. Né? Teve um tempo que a depressão seria a doença do século, hoje já não é mais, né? Hoje já é ansiedade, hoje já é, né, tantos outros transtornos, né? Mas a gente vê que a igreja também tem avançado, né? A gente ali no Mevan, a gente não dá conta de atendimento das pessoas. Imagino.
sabe? As pessoas, elas têm sentido essa necessidade. Elas têm olhado para dentro delas, elas têm visto as suas imperfeições, as suas dores, e elas têm escolhido buscar ajuda. Uau. Sabe? Então, isso alegra o nosso Sim, coração, sim. né? Porque por muito tempo a igreja foi o quê? É como se a igreja estivesse aquém de tudo que estava acontecendo. E não deixa de ser um avivamento, né, pastor? É um avivamento. Porque na realidade o avivamento fala sobre isso, né? Sobre o É, buscar a mudança interior, isso aí. né? Porque o exterior é fácil. Eu li aquele o avivamento do país de Gales. Você leu? Eu não li, não. Fala do Já avivamento ouvi muito, com mas não Evan li. Robert. E ali fala que pessoas, as pessoas da volta começavam a ver que estava acontecendo algo estranho, Aham. porque pessoas estavam indo dentro dos seus estabelecimentos e pagando contas de 10 anos atrás. Olha só. Entendeu? Meu Então, Deus. isso só vai acontecer, pastora, se remexer aí dentro. É. Não tem como. Tem gente, né? E a gente sabe que tem gente que deixa passar 5 anos pra Sim. ir dentro da igreja. Sim, porque caduca, né? Eu falei nisso esses dias aí. Então, só um avivamento pra ter isso. E é de dentro pra fora, cara. Sempre vai ser assim, É. né? Hoje de manhã eu até estava ouvindo, né, num dos meus devocionais, eu estava ouvindo a palavra de Zaqueu, né? O que aconteceu Aham, com Zaqueu, aham. né? Jesus não mandou ele pagar dívida, não falou nada, mas só que quando Jesus entrou na história dele, Aham. quando Jesus entrou na casa dele, Na aquilo hora ele já foi, quis pagar. vou fazer tudo, eu preciso Aham. fazer. E É. isso aconteceu, sabe, pastor, comigo. Quando eu vi, assim, sabe, a miséria da minha alma, Aham. sabe, quando eu me deparei com a palavra de Deus, com as escrituras, sabe, que é poder de Deus, né, que é poder de Deus, e eu vi, meu Deus, eu preciso correr, eu preciso mudar, eu preciso fazer, eu lesei muita gente, eu enganei Aham. muita gente, sabe, eu menti muito, eu desagradei a Deus, eu desonrei a Deus, e aquele desespero todo, sabe? E eu acho que isso faz parte da conversão. Aham. Você ia por um caminho que aparentemente era um caminho, né? Sim. De repente você encontra que aquele caminho vai te levar para o abismo. Você converte teu caminho. Você não vai na mesma direção, você converte, você começa a caminhar para uma outra direção. E eu acho que essa é a conversão, a verdadeira conversão. Não quero mais. Sabe? Então comecei a tirar e ter experiências com Deus, né? Essa cura da artrite reumatoide foi uma delas. Foi uma delas, pastor. Uau. Porque eu vivi muitas curas, muitas curas. Agora mesmo, em 2022, 2 anos atrás, eu tive um derrame pleural. E eu nem sabia o que era isso. Desculpa a minha ignorância, mas não sei também. Um acúmulo de água no teu pulmão. A Uau. pleura. Aham. Eu, numa consulta cotidiana, de rotina, me pediram alguns exames. Então, vou fazer tudo que, né, preciso fazer. A gente viaja por aí, tem que estar bem, né, pastor? Sim, sim. Aí, fazer os exames. O último exame era um raio-x de tórax. O último. Só faltava aquele. E eu fui fazer. Fui fazer o exame numa clínica. Eu tô lá com aquela camisola. Vem o técnico do meu lado, que isso não é comum acontecer, né? Ele veio do meu lado e ele disse: Dona Miriam, por que a senhora está fazendo esse exame? Aí eu disse: são exames de rotina. Aí o médico me pediu, inclusive, né, um raio-x de tórax. Eu disse: por quê? Ele disse: Dona Miriam, a senhora está com uma doença muito grave. Não é comum um técnico dar uma informação dessa para um paciente. Não. Eu estava só aguardando para ver se tinha dado certo para ser liberado. Aham. E ele começou a me falar a gravidade. Ele disse: Dona Miriam, a senhora está correndo risco de vida. Eu disse: como assim, moço? Você deve estar enganado, não estou sentindo nada, não tenho nada. Ele disse: não, eu quero mostrar para a senhora. E ele me levou lá atrás. Lá onde, né, eles conseguem ver as imagens, e ele me mostrou onde é que estava, me mostrou tudo. Pastor, eu fiquei desesperada. Eu disse: meu Deus. Ele disse: se a senhora fosse minha paciente, sairia daqui agora direto para o hospital.
a senhora precisa de uma intervenção. Eu acho que até mesmo cirúrgica. Eu disse, não, moço, não está certo, faz de novo esse exame. Não, está certo, está certo. Eu vou imprimir e a senhora sai daqui e a senhora procura um médico urgente. O rapaz foi lá, imprimiu. Eu já ia saindo de dentro da sala, eu fiquei tão desnorteada que eu ia saindo de camisola, com aqueles vestidinhos que eles colocam. Aí voltei, saí assim, desnorteada. Meu marido estava esperando lá fora. Ele disse, o que que foi? Aí eu disse, meu Deus, eu estou doente. O quê? Como assim? Está doente nada? Eu disse, não, eu estou doente. Aí o rapaz veio, entregou o exame, eu fui no carro. E eu estava com um evento na igreja. Eu só saí para fazer o raio-x mesmo. No caminho para a igreja, eu falei para ele. Ele disse, meu Deus, não pode, não está certo isso aí. Ele deve ter se enganado. Eu disse, não, é realmente o meu pulmão. Fui até a igreja ali, os irmãos ali tudo. A gente estava no evento, eles já me aconselharam a procurar um pneumologista, né? Muito bom ali em Itajaí. Procurei, pastor. Ele disse, realmente, a senhora está com derrame na pleura, isso é muito sério, a senhora pode ter uma parada cardíaca ou uma parada respiratória a qualquer momento. Eu disse, tá, e eu faço o quê? Ele disse, vamos tratar. Eu disse, tá, como? Ele disse, vamos fazer exames. Dali já pediu tomografia, já pediu um exame e outro e coisa e tal, aquela correria toda. Não tomei nenhum remédio, só fiz alguns procedimentos, inclusive uma broncoscopia aqui na Unimed de Balneário. Fui fazendo, pastor. Só sei te dizer que foi um milagre o que eu vivi. Eu não tomei remédio. Eu só fiz aquela broncoscopia que eles fazem uma lavagem no teu pulmão, sabe? É um processo cirúrgico, só que não é com corte, é pelas narinas, né? Pelas vias respiratórias. E eu ali, pastor, disse, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Segundo o rapaz, eu estava correndo risco de vida. E o pneumo também falou. Sim. Pastor, estou aqui, graças a Deus, até aqui o Senhor tem me ajudado, sabe? Meu pulmão boa, respiração boa. Claro que eu tenho uns cuidadinhos a mais, assim, né? Mas, meu Deus, é tanto poder de Deus, sabe? Pastor, é tantas experiências com Deus, de cura mesmo, de cura de enfermidades, que não tem como não ser doida por esse Deus. Não tem como não ser assim, apaixonada por Jesus. Eu fiz uma podcast com uma amiga, né, da Noruega, agora há pouco tempo, ela estava aqui, e ela me fez uma pergunta. Ela disse, pastora, a senhora vai fazer aniversário amanhã. Ela estava no dia 1º de maio, eu faço aniversário dia 2 de maio. Ela disse, a senhora vai fazer 61 anos. Pastora, o que te põe de pé todos os dias? O que te leva a viajar por esse Brasil, a pregar, atender pessoas absurdamente? O escritório vive cheio de... O que é isso? Eu disse, querida, só tem uma explicação. É que sempre que eu abro os meus olhos, eu busco me lembrar de onde Jesus me tirou. Uau. Só eu sei de onde. O meu médico dizia, tu vai para a cadeira de roda. Eu dizia, não vou. Tu vai. Tu toma, tu te cuida, tu toma, não vou. E quando ele viu o meu exame sabe, não reagente, mais aquela febre no meu corpo, aquela infecção, aquela inflamação generalizada, pastor, em nome de Jesus, muito embora eu não sabia como, né? Como falar, como levar Jesus para ele, mas ele viu o milagre. Amém. Ele viu o milagre acontecer na minha vida. Amém. Nunca mais voltei nele. Nunca mais precisei voltar nele. Faço os acompanhamentos aí, né? A gente se cuida e tal. Mas eu tenho vivido milagres, pastor, diariamente com o Senhor. Depois do posicionamento e perdão. 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 Que top, pastor. Família fere, família cura. Uau. Top. Família fere, família cura. Se nós formos feridos na família, nós seremos curados na família. Pastora, muito, muito, muito obrigado mesmo.
Por a senhora ter aceito esse convite. Meu Deus, eu fui Amém. muito edificado. Eu tenho Que bom. certeza que muita gente vai ser também. Amém. E que a senhora cada vez mais, pastora, onde a senhora colocar os pés e as mãos, que Deus use a senhora e prospere a senhora em todas as áreas. Amém. Eu Seu esposo recebo. também, o pastor, desculpa o nome. Cirlei. Seu pastor Cirlei, dá um abraço nele, né? Amém. Com certeza deve ter uma história bacana também pra gente trazer aqui. Muito, tem sim. Que a senhora um pouco no início já falou, né, por cima ali, que a Sim. debilidade que ele tinha, né, antes de encontrar Cristo. E isso acrescenta muito, pastora, porque o intuito desse podcast é exatamente isso, sabe, pastora? Sim. É pessoas ver que realmente tem como. A esperança. Em várias situações. Aqui tem inúmeras histórias, pastora. Essa, inclusive, da senhora é a primeira, assim, em relação à mãe, né? Perdão, coisa, mas, assim, uma debilidade com a mãe, né? Então, Sim. eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. Amém. Muita gente mesmo. Deus Amém. abençoe a senhora, pastora. Amém, Muito querido. obrigado Amém. mesmo. Muito obrigado pela confiança, Amém. pelo convite, pelo carinho. Amém. Que Deus abençoe, que prospere essa obra. Amém. Né? Amém. Que a igreja e as pessoas, elas possam ser curadas Amém. através dessa ferramenta, Glória que é a uma Deus. ferramenta poderosa, né, para o reino de Deus. Amém. Amém? Obrigado, pastora. Nada. Deus abençoe. Amém. Gente, uau, foi top demais. Eu acho que ficou claro aqui o poder do perdão. Eu tive uns anos atrás, a minha sogra, ela faleceu e muito daquilo que aconteceu na vida dela, ela colocou em cima de algo que ela não conseguia liberar, que era o perdão, né? E em inúmeros casos, gente, a gente percebe que todo movimento, tudo aquilo que a gente carrega lá de trás e que a gente não consegue liberar essa tal palavra, perdão, a gente sempre tem uma consequência. Uma mochila que a gente carrega, coisas que a gente carrega e que o inimigo ele faz questão de fazer com que a gente não enxergue, não veja, para que a gente fique cada vez mais pesado, né? E como aconteceu na vida da pastora, isso é tão forte que chega a passar para o físico da gente. Então, não perca tempo. Não perca tempo em nenhum momento, não perca tempo em liberar isso, em liberar a pessoa. Ah, pastor, mas foi ele que me feriu. Mas então faça aquilo que Jesus faria. Perdoe, independente se foi ele ou não, perdoe. Ele que foi ele na cruz, ele disse, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Imagina o tamanho do amor que tinha naquele momento na vida daquele Deus. Então, gente, que você possa pegar hoje essa mensagem, você possa pegar tudo aquilo que foi falado hoje e não perca tempo. Liga, eu já fiz isso, eu já liguei, né? E não tem coisa mais edificante quando a gente consegue liberar isso. Mesmo que a gente não consiga se aproximar ou estar perto, mas o fato da gente decidir já move muito o espiritual. Então, que você pegue essa palavra hoje e que momento que acabar, você possa pegar o telefone, você possa pegar o carro, você pode fazer qualquer coisa, mas vá e peça perdão e remova essa mochila diabólica que Satanás coloca na vida da gente. Deus abençoe a todos. Maquir Podcast.